Bem-vindo, então, Nina, obrigado por ter aceito o convite e está com você a palavra. Eu que agradeço o convite para outra encruzilhada, né? Vou falar muito de encruzilhada hoje. E sim, a Weimar é uma pequena, grande encruzilhada, porque muita gente se encontrou lá, apesar de ser uma cidade bem pequenininha. E também é onde começou meus estudos de etnomusicologia, né? Antes eu estudava piano erudito. Então tudo começou também lá e com o Tiago de Oliveira Pinto. Eu fiquei 14 anos na Alemanha, né? E faz um ano que eu vim aqui para João Pessoa, como professora visitante. E hoje, como eu fiz no resumo, né? A Cássio me convidou, eu fiquei muito contente, né? E ele disse: eu não quer apresentar a tua pesquisa? E aí eu perguntei, mas qual? Qual que seria mais interessante? A de doutorado, pós-doc foram duas diferentes. Hoje eu já estou com a iniciação científica. Mas tudo tem uma ligação, né? Claro, nessa trajetória. E eu queria mostrar um pouco isso, porque eu também estou feliz de poder compartilhar isso com vocês hoje, que é essa trajetória que aos poucos, né, ao longo do tempo, vai fazendo mais sentido ao longo, né, da experiência, né? Minha pesquisa tem muito a ver com o conhecimento que vem da experiência, né, vai sedimentando ao longo do tempo. Então, eu estou muito contente de poder, assim, uma primeira vez falar do que tem acontecido desde o meu último pós-doc, que é o pesquisa do Tom de Machete, até hoje. Hoje eu ainda tive uma reunião da minha iniciação científica do Ressonâncias Atlânticas, alguns estudantes participantes estão aqui. Então, queria primeiro agradecer e explicar que eu vou, então, tentar dar uma linearidade para algo que a linearidade é talvez um pouco cronológica, mas vocês vão ver como tem muitas encruzilhadas, muitas coisas se cruzam, né, no meio desse caminho, e cada vez mais, e cada vez com mais gente, né? Então, a encruzilhada também pressupõe multiplicação. E eu falo de encruzilhada porque minha pesquisa de doutorado foi com o candomblé, então esses conceitos, essas epistemologias do candomblé também começaram a perpassar não só a minha pesquisa, mas a minha própria vida. Então eu vou abrir aqui não posso compartilhar a tela, cara, estou proibida. Desculpe, pode sim, é que eu tenho que. É bem Vou simples. compartilhar aqui minha apresentação. Já pode agora. Aqui. Então eu escolhi essas, eu não sabia muito, né? São muitas coisas que eu vou contar, eu vou tentar ser breve, porque cada uma eu podia aprofundar muito, mas a minha ideia é mais mostrar essa trajetória e mais ao final ir trazendo alguns conceitos que vêm, na verdade, a posteriori. O que vem primeiro é a experiência e a trajetória. Isso também tem muito a ver com a minha pesquisa de doutorado com candomblé. Então, os dois conceitos que estão muito presentes na minha pesquisa desde então, e também nas disciplinas que eu estou dando na pós e na graduação aqui, e na iniciação científica, é a encruzilhada sensível, ou as encruzilhadas, e as ressonâncias, no caso, ressonâncias atlânticas, que é o nome do, do projeto de iniciação científica. E, bom, tudo começa com uma primeira encruzilhada, para além de eu ter conhecido o Tiago em Weimar, né? Eu estava na Alemanha, fui para a França, acabei voltando para Weimar e conheci um brasileiro que, então, me abriu esse caminho na etnomusicologia, os estudos transculturais da música. Mas foi um pouco depois disso que foi realmente uma encruzilhada que transformou a minha vida, que foi em março de 2010, quando eu fui como assistente do Tiago para a Bahia, para o Recôncavo da Bahia, com um grupo de estudantes de Berlim, mas Berlim também é uma cidade multicultural, então o grupo de estudantes tinha, eu coloquei aqui, né? Tinha essas chinesas, tinha duas chinesas, tinha uma moça da Estônia, uma da Rússia, uma da Azerbaijão, tinha alemães, né? Então foi uma grande encruzilhada também transcultural, né? Que aconteceu nessa excursão que a gente fez lá e especialmente nessa roda de samba com Samba Chula Poder do Samba em Muritiba, no município de São Francisco do Conde, onde eu tive essa experiência, né, do samba
para além do que eu tinha lido já a partir dos estudos do Tiago, do samba de roda, também da capoeira do candomblé, e que foi quando eu decidi dedicar os meus estudos, as minhas pesquisas à cultura da região, né, às pessoas da região. Então, tudo começa com essa encruzilhada. Eu acabei fazendo meu mestrado sobre o samba de roda e a questão do patrimônio, né? Aqui é o dossiê do samba de roda, o CD, e me perguntando até que ponto esses produtos contribuíam de fato para a salvaguarda, ou para a preservação, ou para a valorização do samba. Até porque a partitura, por exemplo, que vocês veem, que foi transcrita pelo maestro Júlio Medalha, quase nenhum sambador. Hoje tem sambadores jovens que aprendem partitura, mas a maioria dos sambadores mais velhos não tem uso, né, para eles, uma partitura dessas. Então eu comecei a me questionar isso e ao mesmo tempo buscar outras formas de mostrar como o samba de roda tinha outros princípios musicais, epistemológicos ou sobretudo rítmicos, que se afinavam mais com concepções africanas de música e de ritmo, e não necessariamente com portugueses. E aí eu fiz um trabalho muito sistemático, que hoje é o meu livro Os Ritmos da Roda, onde eu faço bastante análise musical do samba de roda, não só da percussão, mas do canto, da viola machete, que é um dos protagonistas de hoje, a viola machete. Então, depois de ter feito toda essa sistematização no mestrado, eu me dei conta que o que era mais central, mais essencial nisso tudo era a experiência, né, do samba de roda, era fazer o samba de roda, estar numa roda de samba, vivenciar isso é que fazia com que as pessoas tivessem interesse de salvaguardar, né? A valorização da prática pelos próprios praticantes é que garante essa salvaguarda. Da Diana Taylor vai colocar isso. Então, comecei a buscar essa questão da experiência. Como é que a experiência coletiva traz uma aprendizagem, né, transmite esses valores de maneira que as gerações mais jovens tenham interesse em continuar transmitindo e praticando essa tradição. E a partir disso que eu pretendi, no meu doutorado, pesquisar como isso se dava transculturalmente, essa aprendizagem através do corpo, através da experiência, tanto na Bahia quanto em Berlim, onde tem grupos de samba, de capoeira, e tem uma casa de candomblé. Só que eu comecei a pesquisa na casa de candomblé e foi um mundo, né, foi outra transformação, eu acabei ficando só com o candomblé como objeto de pesquisa. E essa pesquisa foi uma pesquisa muito visceral mesmo. Eu não só fiz observação participante ou participação observante, dependendo do conceito que a gente vai usar, mas eu acabei me tornando filha de santo. Então, a experiência da pesquisa transcendeu o meu doutorado, que eu finalizei em janeiro de 2017. Então, mas Berlim também, isso aqui é uma casa de candomblé em Berlim, o Ilê Basilequé. Essa casa, ela também é uma grande encruzilhada, porque nessa casa tem não só brasileiros, baianos e brasileiros de diversas regiões, mas tem também praticantes da Tanzânia, de Israel, de Portugal, de Cuba, Colômbia, França. E ao longo dos meus 7 anos lá, que eu fiquei até vir para João Pessoa, vieram pessoas de diferentes países para essa encruzilhada. Por isso ali acabou França, mas continuaria infinitamente com todas as pessoas que frequentam essa casa de candomblé. Então ali era mais uma encruzilhada de experiências, né? Por isso sensíveis. Mas isso foi o meu doutorado, né? Que também informou toda a minha forma de pensar, né? Transformou minha forma de pensar e fazer pesquisa, né? Que deixou de ser uma forma de sistematizar, né? De descrever, de analisar, para ser uma forma mais sensível, calcada mesmo na experiência e tentando demonstrar processos sensíveis que acontecem entre os praticantes, a partir da minha própria experiência. Mas no meu pós-doc, eu tive um outro pós-doc que também tinha a ver com essa ideia da experiência lá em Berlim, mas logo a seguir eu pude fazer um projeto que eu tinha já desde a minha pesquisa com samba de roda,
muito interesse de fazer, um sonho de se realizar, que era restituir 5 toques de viola machete tocados por João de Deus, os chamados tons ou toques de machete. Essa pesquisa foi de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, mas vocês vão ver que ela continua ressoando até hoje, né? Ela não terminou em fevereiro. Esse foi o período da bolsa que eu tive do DAD para realizar a pesquisa entre Brasil, Portugal e Alemanha. Então, brevemente, né? O Tiago de Oliveira Pinto, ele teve essa pesquisa que foi o doutorado dele na década de 80, no Recôncavo da Bahia, e ele tem, né, várias documentações da época, fotografias, gravações e vídeos. Então, ele tem um vídeo que é o Seu João da Viola, que vocês estão vendo com a viola machete, né? O mestre Vavá, que é o falecido marido de mestre Anicinha do samba, que também vou falar muito hoje dela. Essa foto no livro diz que é de 82, mas os vídeos que eu vou mostrar são de 87. Seu João da Viola, ele tinha muita destreza, né, muito virtuosismo na técnica da viola machete, isso em 87, ele faleceu em 88, e o Tiago pôde gravar 5 técnicas diferentes, 5 toques de machete diferentes, que hoje praticamente nenhum violeiro na região toca, pelo menos não da maneira tão ampla como ele toca. Então, o Tiago tinha registrado uma técnica que, de certa forma, se perdeu, junto com um instrumento que também deixou de ser construído pelo maior luthier, que era Clarindo de Jesus, que morreu em 78. Então, da década de 80 para cá, foram sumindo, né, desaparecendo muitos machetes da região, os seus mestres, e também ficou mais difícil para as novas gerações poder aprender a tocar o instrumento na ausência do próprio instrumento. Então, eu vou mostrar um trechinho do vídeo do Seu João da Viola tocando o toque em Lá maior. Esse era, na verdade, o Ré maior, mas eu ainda vou mostrar o Lá maior. Só um trechinho para vocês, né, escutarem como soavam os toques na época. Hoje são poucos violeiros na região que ainda tocam toques e que tem machete, mas esse é um processo que está em reconstrução, porque houve oficina de construção da viola machete, os jovens estão começando a aprender. Então, é algo que, justamente quando eu cheguei na Bahia, em 2019, foi possível fazer essa restituição, porque já haviam machetes na época, né? Em 2010 não tinha machetes, eles estavam começando a fazer oficinas para a construção da viola machete. Então já foi uma casualidade. A minha ideia com esse projeto era ver junto com os sambadores uma forma de transformar esses vídeos em material didático, autodidático ou através de oficinas, como fosse, né? Dar acesso a esses vídeos para os sambadores e, ao mesmo tempo, encontrar colaborativamente uma forma de tornar os vídeos não só acessíveis, mas também de uma maneira fácil de aprender. E aí, então, comecei a entrar em contato com várias pessoas e, no fim, talvez você já tenha entrado no meu site do Tons de Machete. Lá vocês encontram não só os 5 vídeos originais, mas a maneira autodidática de aprender justamente por imitação. Então, o que eu fiz foi pegar esses 5 vídeos,
colocar eles na afinação com o diapasão, porque a viola machete do seu João foi afinada de ouvido, ela soa um tom acima de uma afinação natural de a viola machete. Então, primeiro eu tive que colocar ela na afinação do diapasão para outras pessoas poderem imitar. E eu também cortei partes, né? Porque cada tom tem toques que vão se intercalando, né? As variações vão se intercalando com outras partes do toque. E eu fiz duas versões também em slow motion, uma mais rápida para quem já sabe tocar viola e outra mais lenta para pessoas como eu que aprendem muito devagar, que eu sei tocar muito mal o violão. Então aqui é o Lá maior, um pedacinho na velocidade normal. Não, esse já está devagar, é esse aqui. Então, né, ele tem padrões que vão se repetindo, e aí eu peguei esses trechos, né, que formam padrões e dividi para quem quiser aprender poder ficar assistindo e imitando esses padrões. Então, aqui é uma versão mais lenta. Que é inclusive a que o Chico Saraiva usou, e tem a versão que eu tentei usar, que é muito devagar. Então a ideia era democratizar, mesmo quem ainda está aprendendo machete ou nem nunca tocou machete, possa aprender só de ficar olhando, né, e imitando na viola. Então eu tinha esses vídeos, o Thiago concordou, apoiou, né, a iniciativa. Eu estava como pesquisadora, professora lá em Weimar. Só que o que aconteceu já antes, né, antes de eu escrever o projeto para concorrer à bolsa, já começou uma encruzilhada através do machete. Né? O machete ele parece ter uma coisa mágica, assim, todo mundo que vê esses vídeos começa a pirar. E foi um pouco o que aconteceu. Antes mesmo de começar o projeto, eu me perguntei quem que eu poderia ter de parceiro na Europa para fazer, porque o DAD era uma residência, né, em outro país da Europa. E aí eu fiquei sabendo que Ivan Vilela estava em Aveiro, em Portugal. Eu nem conhecia ele, conheci por Skype, na época ainda usava Skype. E aí a gente já encontrou muita afinidade, justamente porque ele está ainda em Aveiro, mas ele volta esse ano no projeto Atlas Atlântico Sensível, o qual eu também não conhecia, que parecia que o meu projeto se encaixava perfeitamente no que eles estavam fazendo em Aveiro. O projeto, né, chama Atlântico Sensível, Memória e Mediação das Práticas e dos Instrumentos Musicais na Circulação entre Comunidades Interligadas, sobretudo Portugal, ilhas, né, de Portugal, Açores e Cabo Verde, e o Brasil. Então, ali já começou, né, eu já fiquei surpresa que antes de começar o projeto, eu tô perdida aqui nos botões. Bom, que antes de começar o projeto já tinha acontecido essa coincidência, que eu também gosto de chamar de encantamento, essa coisa mágica. E também outra encruzilhada foi o Chico Saraiva, não é aqui ainda, o Chico Saraiva, que eu também não conhecia, mas que por acaso o meu companheiro Caio Scherma, que encontrou ele em São Paulo, porque ele estava querendo buscar uma viola machete no interior do Recôncavo para o projeto Machete, caso ele desse certo, e o Chico Saraiva se encantou com essa ideia e quis ter um machete dele e encomendou uma viola machete para o Rodrigo Veras,
que também vai aparecer mais tarde, que é um luthier aqui de Pernambuco, mas que foi quem fez as oficinas, essa viola da samba, de reconstrução da viola machete, a partir do formato, da forma anterior, antiga, que ela tinha do seu Clarino dos Santos. Então, antes mesmo de começar o projeto e de eu saber que ia conseguir a bolsa, eu já tinha essas coisas acontecendo com o Chico Saraiva e com o Ivan Vilela. Aí sim, depois, isso foi em março, mais uma encruzilhada em março. Em julho eu soube da bolsa, em agosto, muito rapidamente, tive que preparar as malas e tudo. Em agosto eu vim para São Paulo, primeiramente, né? O voo foi para São Paulo e logo depois fui para Bahia. E lá encontrei o Chico na Casa Mestre Ananias com o Rodrigo Minhoca, né? Que é o coordenador da Casa Mestre Ananias. E tinha mais alguns alunos dele lá. E todos eles ficaram fascinados quando eu mostrei esse vídeo. E ali já começaram a falar de várias coisas que eu mesma não percebia por não ser violonista. O Chico falou do pulso, do seu João da Viola, como era incrível, como era leve, apesar de ter a mão, né, mais robusta, do trabalho braçal e tudo. Então, cada um foi vendo coisas ali, escutando coisas naqueles vídeos que estavam, né, para muito além das minhas expectativas. E aí começa essa ideia de encruzilhada. Ali foi a primeira encruzilhada oficial desse projeto, na Casa Mestre Ananias. Depois vocês vão ver que a gente volta e faz um projeto 6 meses depois com a Casa Mestre Ananias, no Sesc CPF. Mas então eu fui para a Bahia e percebi logo junto com o Milton Primo, que esses vídeos eram muito avançados para os jovens que estavam aprendendo viola, então que não ia ser possível observar o que aconteceria alguns meses depois que eles tivessem aprendido com os vídeos. O Milton Primo ensina os jovens a tocar viola, os toques mais simples da viola machete, mas ele mesmo aprendeu esses toques com os vídeos. Então eu tive que reformular um pouco o que eu ia fazer na pesquisa, que a ideia era decidir junto com os sambadores e depois ver, 6 meses depois, quais eram os resultados, né? Quem que tinha aprendido, se houve uma revalorização da prática. Esse era o meu objetivo, mas eu tive que mudar porque justamente na colaboração, né, na flexibilidade, outras coisas mais importantes acontecem e apontam novos caminhos. Então, um novo caminho foi que eu pensei em fazer uma caravana e ir atrás dos mestres que ainda tocavam machete e mostrar esses vídeos para eles para reconstituir essa história em torno dos vídeos, porque eu percebi que cada vez que eu mostrava o vídeo, um saber diferente, uma experiência diferente de quem estava assistindo, trazia, né, conhecimento acerca daquilo, esses saberes sensíveis, né? São saberes sensíveis, não são conhecimentos conceituais, mas também estão permeados por conceitos, né? Então, primeiramente, né, o mais importante era ir atrás dos dois violeiros antigos, que é seu Aurino, de Maracangalha, e seu Celino, de Terra Nova. Vocês veem também o Mário Lamparelli, que está ali, que é paulista, mas que mora já em Acupe, virou baiano faz 4 anos, e também faz pesquisa com samba chula, que é o samba específico da viola, né? Também chamado samba de viola. E a gente então já fez uma pesquisa de campo que era colaborativa, não era só eu em campo, mas o Mário ia junto, a Nicinha que me levava para os mestres e era a porta de entrada, porque ela é uma sambadora muito reconhecida e amiga de todos os mestres, então ela que ia me levando nos lugares e me apresentando todos esses mestres que eu não tinha tido ainda a honra de conhecer. E cada lugar que eu ia tinha a colaboração de pessoas do local nessa filmagem e nas palestras que eu dei também. Então, o que eu fazia era mostrar, sobretudo, né? A gente fez muitas coisas de acordo com o contexto que a gente estava, mas a ideia era mostrar esse vídeo e fazer uma videoelicitação, né? Elicitar memórias, saberes a partir desse vídeo, desse material. Então, aqui eu vou mostrar 2 exemplos, né? O que eu quero dizer com esses saberes sensíveis e com essa videoelicitação, que não era só trazer memórias sobre o vídeo, mas era reativar, reatualizar saberes corporais, saberes sensíveis, saberes musicais a partir dos vídeos.
Então, aconteceu muito como o seu Arino aqui, ele vai começar a explicar quais são os toques em Ré, mas ele também toca junto com o seu João de Deus. E isso que foi uma surpresa também, que eles começaram a interagir com, com os toques, né? E trazer outros saberes musicais em torno desses toques. Mas são todos Ré maior, não tem um... Tem, como é que é um... tem. Então, tem o normal, que é simples. O bemol travessa é um, na tua é outro. Quem pode vai maior. Às vezes o salvador pede o bemol simples. Peraí, vou botar aqui, mas não tá não. Vamos ver. Bemol simples, aí para brincar. Aí, solta. Aí agora muda aqui. Aí com o dedo só, o dedo só faz tudo aí, né? Aí quando eu digo o dedo só faz tudo. Vai embaixo e vai em cima. Então, ele vai mostrando técnicas diferentes, inclusive aqui no caso ele mostra que ele usa só o polegar, né? Quando os toques do João de Deus são, a maioria, todos, basicamente alternando polegar e indicador. Que também é um aspecto importante, mas que eu não vou aprofundar aqui hoje. Então, ele traz conceitos, né, do Ré simples, que existe também Ré sustenido, o próprio Ré maior, que não tem a ver com a nossa teoria ocidental. O Ré maior no samba chula, no samba de viola, não é o Ré maior e o Ré menor. Na verdade, ele é o Ré, que na verdade soa para nós Lá maior, geralmente uma quinta acima, porque a viola é menorzinha que a viola a regra inteira. Mas o maior é quando usa, a gente pode perceber nas demonstrações que é quando se usa as 5 cordas. E tem um Ré sustenido é quando se usa as cordas mais agudas, quando se usa, né, as casas mais de cima para tocar e não as cordas soltas. Então, através dessas demonstrações, a gente pôde, né, mapeando esses conceitos ou essas teorias nativas. Aqui, por exemplo, seu Celino, né, que é o outro violeiro que toca machete de Terra Nova. Que é interessante que eles vão falar que esses vídeos eles são samba mudo. Muita gente falou isso, é samba muda. Porque esse samba de viola ele chama o canto, além de chamar a dança, né? Então tinha gente que falava que ficava com a garganta arranhando porque onde é que está a chula? Eu quero escutar a chula. Mas os vídeos do Thiago pegaram só a machete e o acompanhamento do timbal justamente para poder analisar melhor os toques da viola machete. Esse era o objetivo da gravação dele, né? Mas aí, mostrando essa gravação em diversos contextos, cada pessoa foi trazendo, né? Mas cadê a dança? Como é que era a dança nessa época? E aqui, seu Celino, ele canta uma chula. Aí é samba muda, viu? Olha. Papai, aê, mamãe, aê, papai, nunca peguei no além. Tá vendo que a voz tá na viola? Agora bota o novo pra dizer aí. É aquele que a senhora que toca, um velho desse sabido puxa um tom desse, eu grito certo, o menino grita errado. Rapaz. A afinação dele aqui com o violão daqui, a máquina aqui tá dando Ré sustenido. Então, o Thiago não tinha nenhum vídeo, nem gravação do seu João da... Não, mentira, a gravação ele tem do seu João da Viola tocando com um cantador de chula. Mas ele não tinha nenhum vídeo, né? Então, todo mundo que via os vídeos ficava perguntando das chulas. Mas, em diversos momentos, teve gente cantando chulas. Então, reativando esse conhecimento enquanto assistia o vídeo. E lembrando desses toques, porque muitos deles, né, não são mais tocados hoje em dia. Então, Mi maior era um que o próprio João da Viola não gostava de tocar, que ele dizia que era muito difícil, que era um desafio para quem chegasse numa roda de samba, porque ele era muito agudo. A gente descobriu isso, que era muito agudo, muito puxado, tinha que gritar muito na garganta. Isso é o que os sambadores hoje, né, falaram sobre esses toques. Então, aos poucos, a gente foi, né, reconstituindo esses saberes.
Então, aí, esses são exemplos das encruzilhadas sensíveis, né? Cada encontro desse Tom de Machete, ou cada encruzilhada, mostrava um fragmento preenchendo de seus diversos sentidos, sem encerrá-los, né? Sem dizer que esses são os sentidos e acabou, mas esses sentidos, eles são múltiplos e se multiplicam. Eram como performances, atualizações daqueles saberes no contexto atual. O vídeo acionava minas de saberes sensíveis muito mais abrangentes do que o vídeo mesmo, e do que relatos de pesquisa jamais seriam capazes de transmitir. Esse método de levantamento de dados sensíveis transcende o da videoelicitação, que eu citei, porque ele parte daquilo que a sensibilidade de cada sujeito trazem à tona no momento intersubjetivo do seu encontro. Esse trazer à tona não acontece necessariamente em linguagem verbal, tampouco aquilo que se percebe no momento do encontro. Por sua situatividade, intersubjetividade e afinidade com epistemologias africanas que circundam o orixá Exu e seu lugar de morada e ação, a encruzilhada, eu proponho denominar a partir de agora. Esse é um artigo que eu estou trabalhando, por isso também queria compartilhar isso com vocês. Esse tipo de procedimento de pesquisa como o método da encruzilhada sensível. E aqui também duas citações do Luiz Rufino, que é o autor da Pedagogia das Encruzilhadas. Ele fala que na encruzilhada tudo que é lançado é também modificado. Qualquer verdade logo se transforma em dúvida, potencializando assim a abertura de outros caminhos. Que é algo que também, quando a gente está conversando, né, no momento do vídeo, o sambador também ele fala algo, a gente pergunta e acabam tendo contradições, só que isso não são contradições que anulam, né, a outra, não são verdades contraditórias, na verdade elas se somam. E essa ideia de encruzilhada também é a noção de que nossas práticas de saber se tecem a partir das relações e das consequentes alterações e acabamentos que nos é dado pelos outros. Então, isso é algo que foi acontecendo ao longo desse processo de pesquisa. Agora, rapidamente, eu vou mostrar algumas imagens para continuar a trajetória. Já apresentei, né, da onde que vem Encruzilhada Sensível. Eu também falei com o seu Jurandir de Acupe, que é o filho de Tune, que é com o pai dele era a pessoa com quem o Roberto Mendes aprendeu a tocar, né, a técnica dele que é muito famosa hoje, conhecida como samba chula ou como chula, mas que também é uma maneira específica dele, né, de interpretar esse toque. E aí depois eu encontrei Roberto, ele também pode contar muita história, porque ele mesmo conheceu seu Clarindo dos Santos, o construtor de machete. Inclusive ele está tocando um machete que foi feito para o projeto, que eu vou mostrar. Aqui a gente com seu Domingos Preto, de Santiago do Iguape, de seu Domingos. Mestre Crescinho, que está no rebolo junto com o Maré no cavaquinho, também fazia parte da nossa equipe, ele é um mestre de chula de Acupe. E Nicinha sempre junto, sempre guiando, às vezes no vídeo, às vezes fora, mas ela que mandava tudo, Nicinha do samba, né? De Santo Amaro da Purificação. Aqui, filhos da Pitangueira, Milton Primo, mestre Zeca Afonso, Lindaura e Neuza, e mais um amigo que eu conheci nesse dia, que colaborou com a gravação do vídeo, que é o Adson Santana, que também participou das oficinas de viola machete, então também teve muita coisa para trocar. Aqui seu Celino de novo, porque aí começa uma outra história que é do machete dele, que não é esse que ele tem na mão, esse que ele tem na mão é da oficina, feita com Rodrigo Veras, que ele ganhou, que ele mesmo fez e ganhou. Mas ele tinha 2 machetes do seu Clarindo de Jesus, um dos quais aparece num outro vídeo do Tiago, que é esse que está com o braço refeito. Seu Celino tentou refazer esse braço e acabou estragando mais a viola, porque não deu certo. Então, essa viola que ele ganhou aos 11 anos de idade já fazia algumas décadas que ele não tocava. E a outra também, que é a preta, uma é a Margarida, outra é a preta também estava com o braço quebrado. Durante a patrimonialização do samba, muitas pessoas quiseram pegar o machete dele para fazer uma cópia, ou para comprar, ou para pôr no museu. Ele nunca emprestou para ninguém. Ele, enquanto me contava essa história, eu tirava fotos, né, porque eu sabia da história, ele de repente disse isso, que ele nunca emprestou para ninguém,
mas que em mim ele confiava, então que ele ia me emprestar e qual que eu queria levar. Aí eu fiquei arrepiada, agradeci e levei a Margarida, que é justamente a forma e o tampo do seu Clarindo de Jesus, e a viola, a primeira viola que o seu Celino teve aos 11 anos de idade e que aparece no vídeo do Tiago. Eu levei essa viola para fazer uma nova, para tirar a forma, mas eu também pretendia levar para Portugal, mas no fim eu não levei para Portugal porque eu preferi, seu Celino queria ter ela restaurada, eu levei ela para Pouso Alegre, em Minas Gerais, onde tem seu Armando da Luteria Trevo, Luiz Armando, que apesar dele não ser um restaurador, ele aceitou fazer a restauração, ele é do luthier do Almir Sater e do Ivan Vilela. Ele aceitou fazer a restauração porque ele entendeu que era algo importante para mestres tradicionais e ele, né, também se deixou tocar pela história. Então, ele, no meio disso, enquanto ele construía a nova machete, teve uma outra encruzilhada em Berlim, quando eu estava entre Portugal e Berlim, e aí vocês veem o Chico Saraiva tocando a machete dele e o Ivan tocando a viola dele, no evento Sarau Mundi, que era o evento que eu fazia lá em Berlim, multiartístico. Então, uma outra encruzilhada em outro lugar, nesse meio tempo, espaço-tempo estranho, ainda mais agora que a gente está 1 ano na pandemia dentro de casa. Mas, então, nesse meio tempo, Luiz Armando construiu, restaurou a machete de seu Celino, com o que foi possível. No fim, ficou o tampo e algumas coisas que o seu Celino pediu. Eu fiz um vídeo do seu Celino explicando para ele o que ele queria. Depois, Luiz Armando mandou um vídeo para seu Celino. A viola branquinha é a que ele fez para mim, né? Que eu queria também fazer uma nova. E essa outra à esquerda é uma extra que Luiz Armando fez para seu Celino, porque ele achou que a restauração dele não tinha ficado boa o suficiente. Então ele queria que seu Celino tivesse uma machete boa para que ele pudesse então tocar as músicas dele. E ele fez isso de bom grado, de bom coração, e ele não cobrou nada por esses instrumentos. Então, em janeiro, eu pulei aqui, não tem a foto do seu Celino, mas em janeiro a gente levou de Minas Gerais para Bahia essas violas e fez um encontro, uma nova encruzilhada com seu Celino. E claro que ele ficou muito emocionado, primeiro de receber a Margarida refeita, mas depois a outra surpresa de ter um outro machete, com a qual ele está gravando hoje videoaulas. Mas eu também vou chegar nessa parte. Isso foi em janeiro. Em fevereiro, a gente foi para o Sesc CPF, para o Sesc 24 de Maio, com o seu Aurino, Nicinha, Mário Lamparelli, o irmão dele, Júnior Lamparelli, que toca machete e que também aprendeu com os vídeos, e Rodrigo Minhoca, o coordenador da Casa Mestre Ananias. E aí eu apresentei os primeiros resultados da pesquisa, o que a gente estava fazendo, de uma maneira bastante interativa, né, com o samba chula. Então, eu mostrava alguma coisa, eles começavam a cantar, a Nicinha dançava. Então, tudo isso foi transcendendo, né, a ideia de uma pesquisa individual, bibliográfica, né, de artigos, apenas de artigos. E então temos aí a encruzilhada. Esse foi em fevereiro do ano passado. Logo depois eu fui para Berlim pegar minhas coisas e me mudei para João Pessoa. E aí então começou a pandemia. Depois de todas essas viagens, eu não conheço quase nada em João Pessoa, porque eu cheguei 2 semanas depois que começou o isolamento. Então, vocês podem se perguntar o que acontece com a encruzilhada no meio da pandemia, né? Acabou, não vai mais ter encruzilhada sensível. Só que a encruzilhada, ela acontece digitalmente, né? Então, hashtag, acho que ele mostra isso, né? A gente se junta com pessoas que a gente não conhece através de um interesse em comum, né? Acho que essa ideia também tem a ver com como taguear, né, funciona na internet. Mas isso, para além de uma metáfora, é uma prática. Eu logo tive também essa oportunidade de uma encruzilhada virtual com mestres do Coco de Roda aqui da Paraíba. Graças ao Coco Acauã, eu vi que o Zé está aqui. Então, graças a pessoas como o Zé, um coletivo que tem aqui na Paraíba, que
luta pela valorização da cultura popular paraibana. Então, a gente começou também um trabalho aqui que é o Saberes em Roda, de produção de vídeos. No fim, a gente fez várias lives, porque não pôde ir a campo fazer os vídeos, com mestres do coco de roda, mas também de mazurca e de ciranda. É um projeto que agora vai voltar, a gente conseguiu uma prorrogação dele por mais um ano. Mas vocês podem assistir os vídeos no YouTube, cada live traz um grupo diferente. E serve também para aprender, né? A gente tem um roteiro, então funcionam como videoaulas, foi pensado dessa forma. Então, logo que eu cheguei aqui, eu não conhecia as pessoas pessoalmente, mas já aconteceram encruzilhadas virtuais. Encruzilhadas virtuais também que eu acabei me tornando produtora digital da Nicinha, porque eu acabei ajudando ela fazendo lives, mexendo nas mídias sociais dela e fazendo lives para arrecadar cestas básicas, né? E né, outras formas de apoiar os sambadores, a comunidade dela em Santo Amaro, através das lives. E isso continua, né? Como eu falei, tem uma videoaula do mestre Celino que a gente está essa semana finalizando, que só foi possível porque eu já tive aquele primeiro vídeo, aquele primeiro contato com o Alex e com o mestre Celino, então eu já sabia mais ou menos né, como ele pensava, como ele ensina os toques de viola. A gente está filmando isso agora e eu dirijo isso à distância. E aí daí também vem várias questões de tradução, né, do saber musical, que são interessantes e que vão estar no meu artigo no futuro. Mas então, a gente chega nas ressonâncias, depois de falar de tanta encruzilhada. Ressonâncias atlânticas, essa ideia veio do projeto de iniciação científica que começou em setembro de 2020, que era para ser um braço do projeto Atlas de Aveiro aqui na Paraíba. A ideia de ressonância vem não só, né, de uma caixa de ressonância, algo que é capaz de ressonar ou fazer soar um ressonador, ou mesmo da física, né, um fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração, e o sistema assim passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores, como quando a gente vê uma pedra caindo na água, né? Então, a ideia de que corpos vibram, né? Corpos humanos, corpos, né? Vibram em contato um com o outro e se ampliam também a partir desse contato. Só que, para além dessas metáforas, que inclusive vêm nas nossas videoaulas, nas nossas lives do sotaque das cordas, que eu vou falar, ela vem, na verdade, da minha pesquisa de doutorado, como eu coloquei lá no resumo. É um conceito do Hartmut Rosa, que é um sociólogo alemão. Então, é interessante porque, né, muitas coisas que eu posso estar falando hoje, ou que eu falei, né, durante a minha pesquisa de doutorado e as minhas apresentações, podem soar para alguns cientistas como esotéricas. Então, foi interessante, foi uma indicação do meu orientador, Christoph Wolff, esse livro que tinha acabado de sair quando eu estava escrevendo a tese, que é Ressonância, uma sociologia das relações com o mundo. Se não me engano, é isso, é em alemão. É uma sociologia das relações com o mundo. Ele tem essa tese anterior da aceleração social, onde ele vai dizer que a sociedade moderna tem uma relação desengajada entre ser humano e mundo, e entre ser humano e a si mesmo, que é uma relação desencantada, desvinculada, indiferente, onde ele diz que o mundo parece mudo, o mundo não nos fala e a gente também não, né, não responde a eles. Daí vem, por exemplo, casos de depressão, que ele também relata, né? O livro tem 800 páginas. Então, ele vai falar que tem a opção de ter relações ressonantes com o mundo, em contrapartida, relações alienadas do mundo. E o que faz a diferença seria um fio vibrante que pode criar essa relação ressonante com uma outra pessoa, com a natureza, consigo mesmo, né? Então, ele também tem esse conceito do fio vibrante, o fio ressonante, né? Ele diz que outra maneira de estar no mundo é possível, uma maneira ressonante,
essa ressonância ela é tanto entre sujeito e mundo como sujeito self, corpo, mente e alma, e ela também traz uma transformação, porque no processo de ser tocado e tocar o outro, transformamos a nós mesmos no sentido de uma coprodução. E aí aqui vem a ideia também, né, do trabalho colaborativo e dessas encruzilhadas onde várias pessoas acabam participando e se transformando nos processos de pesquisa. Uma outra característica da ressonância é a indefinição, a indeterminação, a impossibilidade de controlar se uma experiência será ressonante ou não. Então, eu não posso prever que na minha pesquisa eu vou criar relações ressonantes, mas eu posso propor e esperar que isso aconteça e entender também que isso está fora do meu controle. Então, isso implica também abrir mão, né, dessa ideia de controle sobre o objeto de pesquisa e sobre os resultados de pesquisa. Aqui também é interessante que o Hartmut Rosa fala que ressonância não é consonância, não significa duas pessoas pensam igual, mas justamente o contrário. Trata-se de um diálogo entre duas ou mais entidades independentes, um diálogo que não só permite, mas até exige a contradição, que eu estava falando antes. Não se baseia em uníssono, harmonia e acordo, muito pelo contrário. A ressonância não deve ser confundida com consonância. Ela exige dissonância no sentido da contradição. Sem isso, nem a própria voz pode se desdobrar, nem outra voz pode ser ouvida. Sem isso, apropriação e transformação como processos centrais da relação de ressonância são inconcebíveis. Ressonância significa, então, um encontro com o outro como outro, não como uma fusão em uma unidade. Então, não é a ideia de que todos somos iguais e podemos compactuar, mas é justamente aprender, né, nas diferenças e nas contradições. Então, aqui, né, a ideia de ressonâncias atlânticas, que vem também, né, da ideia do Atlântico Negro, do Paul Gilroy, né, a música como um locus privilegiado de produção e transmissão de saberes oprimidos, né, no caso do Atlântico Negro, das culturas negras, mas que resistem justamente por não ser uma forma necessariamente registrada e verbal de transmissão de conhecimento e de compartilhamento de saberes. Então, uma das questões que a gente vê nesse projeto de iniciação científica que perpassa o nosso projeto é essa pergunta: os instrumentos ou mesmo as práticas musicais brasileiras, né? Mas aqui a gente tem o exemplo do machete. Elas são necessariamente de origem portuguesa, elas são necessariamente de origem europeia e simplesmente se mesclaram com outras influências no Brasil, ou elas têm mesmo, né, a sua própria história e próprias sonoridades que vão mostrar como ela tem mesmo epistemologias diferentes, né, da música europeia. Então a gente tem o machete, que dizem que vem da Ilha da Madeira, mas a música que é feita nesse instrumento não é a música portuguesa. Inclusive a técnica empregada é uma técnica que tem em uma ilha dos Açores, mas que não se emprega mais em Portugal. Então a gente pode pensar se não são adaptações ao longo do tempo que acontecem, ressonâncias desses instrumentos que vêm de um passado remoto, no caso no Brasil, mas que ainda são presentes, por exemplo, na África, né? Sem querer dizer que a origem do instrumento da prática é da África ou da Europa. Pelo contrário, a gente fala justamente de ressonâncias porque a gente quer ver onde que as coisas coincidem e dialogam, né? Onde que elas se atravessam. Então, aqui a gente tem essa imagem do norte do Brasil, da década de 1780, onde diz viola que tocam os pretos. Então, a gente vê aqui um instrumento, agora não vou me lembrar o nome desse instrumento africano, mas que para os portugueses era visto como uma viola. Então, se a gente vê registros escritos sobre isso, vai pressupor que é uma viola, mas quando a gente vê a iconografia, a gente percebe que se trata de outro instrumento não português. E aí a gente chega na embira também, que é o que alimenta, né, a pesquisa do Chico Saraiva, que vocês viram há 2 semanas atrás. Ia ser uma tese
não só do Kubik, porque é um processo que aconteceu na África, da embira ser substituída pela guitarra, quando as guitarras começaram, né, a ser disseminadas pela África. Então, é uma tese que é possível também, se tinha uma embira, isso aqui é uma imagem do Debré, no Rio de Janeiro, no fim do século XIX. Se existiam embiras naquela época, talvez elas tenham sido adaptadas e substituídas por instrumentos de origem europeia, mas não significa que a prática que foi substituída, mas sim que ela se adaptou a esses outros aparelhos. Não veio a palavra. Então, aqui só para citar, né, o Gerhard Kubik fala disso, né, em relação ao blues aqui, que alguns instrumentos produzidos em fábricas ocidentais devem ser entendidos como representantes de instrumentos africanos conhecidos no passado remoto dos Estados Unidos, porque muitos exemplos que ele usa são contemporâneos, da África contemporânea. Então, do passado remoto dos negros e afrodescendentes nos Estados Unidos. Eu não vou ler o resto, mas ele dá alguns exemplos no livro dele, Africa and the Blues. Então, nossa busca é pelas sonoridades produzidas nesses instrumentos, né? Não se fixar da onde vem o instrumento, na organologia do instrumento, ou mesmo na história oficial, mas buscar ressonâncias mesmo musicais, né? Nas sonoridades. Por isso, uma das coisas que eu fiz, que a gente não podia fazer pesquisa de campo na iniciação científica, então eu criei oportunidades encruzilhadas virtuais, junto com o Chico Saraiva, e também a parceria do Ivan, que foi no sotaque das cordas. A ideia é continuar em algum momento. E aí a gente trouxe o Rodrigo Veras, que é luthier, a gente trouxe o Roberto Mendes, Jurandir Santana, né, músicos renomados dentro, né, da música popular, mas também mestres da cultura popular, inclusive mestres jovens, como o mestre Jaime Dueco, que não é tão valorizado na política patrimonial porque ele toca cavaquinho. Só que ele toca cavaquinho porque ele nunca teve acesso, desde pequeno, ao machete. Ele via um machete quando era muito pequeno, então o instrumento que ele teve para tocar foi o cavaquinho, ele toca bandolim também. Então são instrumentos que ele toca hoje e ele já tentou algumas vezes adquirir um machete, mas não deu certo até o momento. Então a gente vê que ele não toca o cavaquinho, um instrumento português, porque ele foi colonizado por portugueses, mas sim porque a realidade ela vai se adaptando, né, aos contextos atuais. Aqui também a gente teve mestre Celino, e aí vocês veem o Chico também interagindo virtualmente, de São Paulo, com o mestre Celino em Terra Nova e eu aqui em João Pessoa. E já são 7 horas, né, Acácio? Não sei se eu encerro aqui, era para falar só 1 hora. Não, são 7 horas. O ideal é você deixar um espaço aí para as pessoas interagirem. Tá, e tinha vários conceitos. Não, aqui eu ia dar o exemplo do que a gente está fazendo na iniciação científica, que também é bem flexível. A gente partiu de uma ideia inicial de trabalhar com viola e rabeca, mas eu não consigo obrigar os alunos a fazerem o que eu acho que eles devem fazer. Eu fui muito flexível e hoje cada um está num caminho muito interessante e diferente. Inclusive, a gente adicionou o pífano na história. Diferente do que estava previsto no projeto, né? Então, aqui para mostrar também essa flexibilidade e uma preocupação também de criar essa ressonância dentro da pesquisa, dentro da universidade, dentro da educação também. E aí a gente vem, né, com a educação como prática da liberdade, de Paulo Freire, mas também Bell Hooks. Vou usar só aqui a citação do Freire: a educação só pode ser libertadora quando todos tomam posse do conhecimento como se fosse uma plantação em que todos temos que trabalhar. E eu acho que é isso, né? Em vez de dizer qual é o conteúdo que cada um vai pesquisar, a gente busca o que ressoa com a experiência de cada um, isso tanto na pesquisa quanto na prática didática, né? Nas disciplinas. E neste lugar de encontro ou de encruzilhada não há ignorantes absolutos nem sábios absolutos. Há homens que, em comunhão, buscam saber mais.
E é o que acontece nessas práticas colaborativas, nessas encruzilhadas, né? Não é apenas o mestre que sabe, ou o pesquisador que sabe, todas as pessoas têm uma experiência daquela prática, uma experiência relacionada ao que está sendo visto, no caso do vídeo, né? Mas a gente está usando, eu estou aplicando isso também na disciplina de pós-graduação, né? Eu sempre falo que os alunos, cada um tem a sua experiência e cada disciplina é muito enriquecedora. Eu costumo dizer que eu aprendo mais do que os alunos, eu realmente acho que é verdade. Então, a gente está com uma disciplina na pós-graduação, que eu digo que é um laboratório colaborativo. Não preciso ler aqui, eu acho que tem alguns estudantes aqui. Esse laboratório colaborativo, ele cruza saberes de estudantes que vêm de todo o Brasil, porque a aula é remota, então o semestre passado já foi muito enriquecedor, porque tinha gente não só de todo o Brasil, mas de fora do Brasil. Então, cada um traz uma referência diferente do Ceará, do Paraná, da Argentina. E a gente ainda está fazendo essas lives, o ciclo Matizes da Música Brasileira. A gente já teve Napoleão Ribeiro de Portugal, o Luca Mucavelli de Moçambique, e ainda vai ter a Márcia Dib e a Marlui Miranda nos próximos meses. É uma live por mês e a gente trabalha uma temática a cada mês. Agora a gente está terminando os matizes africanos e semana que vem começa a pesquisar matizes árabes. Depois da live, os estudantes trazem suas próprias referências que ressoaram, né, paralelos no Brasil daquilo que foi apresentado da música moçambicana, no caso, ou da música portuguesa. Eu vou pular a filosofia da ancestralidade. Esse é o canal onde a gente está colocando os vídeos. A ideia é também que esses vídeos funcionem como material didático para outras pessoas, né, ampliando, multiplicando essa encruzilhada virtual. Tem aulas também do Mika Silambo e do Shadas Ustuntas, de músicas africanas e árabes e persas, que são músicos, né, antes de pesquisadores. E é isso, também os convidados não são só pesquisadores, mas são pesquisadores, músicos, pesquisadores, artistas, construtores de instrumentos. Então, eu acredito que isso vai deshierarquizando os conhecimentos dentro da academia. Que descolonização, acho que todo mundo está atualizado com o termo, mas eu acho interessante que o Pino propõe a encruzilhada como uma possibilidade de novos rumos para a ciência, uma perspectiva transgressiva à escassez, ao desencantamento e à monologização do mundo. E isso também, esses conceitos do Luiz Rufino e de outros autores, que acho que eu não estou trazendo aqui no slide, eles também vieram depois de eu começar a pensar isso a partir da experiência de Exu, de encruzilhada, e não o contrário, né? Eu não parti do conceito para pensar isso, mas eles estão ressoando com conceitos de quem está trabalhando com descolonização. Aqui é um collab virtual. E aí sim, finalmente, então o que é o pesquisador ou o educador, né? Vocês veem que eu tive que misturar aqui várias experiências, porque para mim elas estão todas entrelaçadas e tem que estar cada vez mais entrelaçadas justamente para serem sustentáveis, né? Para que sejam de valor não só para a academia, para a construção do conhecimento, mas sobretudo para quem está aprendendo e construindo esses conhecimentos, né? Os estudantes, os pesquisadores e os mestres e os fazedores da cultura. Então eu vejo o pesquisador, o meu papel nisso tudo é um papel exusíaco de mediador, tradutor e fertilizador. Então o pesquisador não acumula conhecimento, ele media conhecimentos. É uma ideia de, como Johannes Fabian coloca, de saber é agir em companhia, e é um saber que não reflete a realidade, mas transforma o que sabe. O pesquisador, educador, artista é um mediador e coprodutor de saberes e conhecimentos, abre caminhos. E aqui, no caso, a antropologia ou etnomusicologia funciona, então, como uma investigação sustentada e disciplinada sobre as condições e potenciais da vida humana. Então, acho que muito do que eu apresentei aqui não foram verdades sobre o samba chula ou sobre os matizes africanos e árabes, mas potenciais para que
muitas pessoas possam multiplicar os seus saberes e aprender, e assim a gente vai fertilizando o campo do conhecimento. Obrigada pela ressonância e pela encruzilhada.